salve meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do VTV Cast. Esse podcast que tem como intuito trazer para você os melhores conteúdos de vendas, para você vender melhor seu produto, seu serviço, sua imagem ou o que quer que seja. Estamos aqui hoje num dia super especial, temos pela primeira vez um participante que veio do International. Então sintam-se privilegiados por estarem presenciando esse cara falar. Papel e caneta na mão, como sempre, porque estamos hoje com Nick Fair. Nick Fair ele é da HubSpot. Veio de Miami, Nick? De Miami. Diretamente de Miami. Fala português, inclusive. Então, assim... Bom, se quiserem treinar o inglês também. Prefiro não, porque já é difícil eu falar. Ainda mais o pessoal entender de mim. Enfim. Nick... Sem mais delongas, conta pra gente em 30 segundos, um minuto, quem é você? Who are you? Em português. Em português. E o que você faz, cara? Boa. Cara, muito prazer estar aqui. Então, eu sou o Nick, eu trabalho na HubSpot hoje em dia há 6 anos. Eu tô na frente das parcerias nossas aqui do Brasil. Então, o que eu faço, basicamente, é crescer o ecossistema e o nosso mercado no Brasil, mas através das nossas parcerias. E é uma coisa que eu estou fazendo ali na HubSpot uns 3 anos e meio. Eu iniciei ali no mercado norte-americano, Estados Unidos. Vendas, depois parcerias ali. E nos últimos 3 anos e meio estou na frente do ecossistema de parcerias do Brasil. Parcerias estratégicas, né? Mais especificamente falando. Exato, mas estratégicas, canais, etc. A gente tem os dois juntos no Brasil. O que é, Nick? Assim, para quem não entende como que funciona de forma bem básica e clara uma estrutura de canais dentro de uma empresa. Sim. Olha... Em vendas B2B, geralmente tem 2 formas de fazer, né? Você tem a venda direta, que é vendedor ligando diretamente para o cliente. Mas quando você tem um software que requer um certo nível de... Quer dizer, que pode ser até complexo na hora de transformar um negócio, muitas vezes você precisa de um apoio de consultoria, um apoio técnico, etc. Então, muitos softwares têm canais para ajudar as empresas a transformar o negócio deles, dar consultoria para eles, fazer implementação de sistema, integração, etc. E o canal que faz isso. Então, quando a gente fala de vender via parcerias, é isso. Trazer mais parceiros de marketing ou mais parceiro de implementação de CRM para o mercado. E hoje a gente tem vários diferentes tipos de parceria que ajudam a gente a vender mais. Também tem os parceiros de integração de sistema, que olharam para a plataforma e falaram, ok, eu tenho um cliente que precisa disso, mas hoje a plataforma não faz. Então eu vou criar a minha própria integração, integrando para a plataforma e ajudar o meu cliente a crescer. Basicamente é isso. Boa. Bom, trazendo um pouco mais de contexto, até porque a gente não explicou, a HubSpot ela é uma empresa, acho que até uma das maiores ou a maior do mundo, de automação de marketing, correto? Olha, eu acho legal até contar um pouco da história da HubSpot, boa. Como é que a gente começou e onde a gente está agora. Tem gente que ouviu e falou, cara, o que é HubSpot? O que é a HubSpot? Né? O que é a HubSpot? Boa. Cara, você tem um podcast de vendas, eu acho que a maioria vai conhecer, né? Mas deve ter algum que não. Cara, para contar um pouco sobre a história da HubSpot. Foi uma empresa fundada em 2006. Brian Halligan, CEO, Dharmesh, CTO. Estavam em Sloan Business School, que está no MIT, em Cambridge, em Boston. E naquela época, 2006... Cara, tinha Google, tinha essas coisas, mas a internet ainda não explodiu assim. Então os caras olharam e falaram, olha, tem uma forma... Tipo, a forma como as pessoas compraram mudou. A gente escuta muito isso hoje em dia. E as empresas podem ajudar, podem ganhar mais clientes mudando a forma como eles vendem para eles. Então, em vez de você ter publicidades mais básicas de rádio, televisão, etc., coisas que a gente chamava que interrompe os clientes, você poderia ajudar eles, criar conteúdo, etc., utilizar plataformas que estavam surgindo, tipo Google, etc., ter estratégia de SEO, não sei o quê,
trazer esses leads, esses visitantes para o seu site, não interromper eles e ver se tem alguma conversão ali. Isso era o início do inbound, né? Então o inbound, o conceito foi uma coisa criada pela HubSpot por eles naquela época. Então a gente nasceu como marketing, com a empresa de inbound. Como é que você pode utilizar a internet e o Google ranquear mais alto nas pesquisas ali, gerar tráfego orgânico, não ter que investir tanto em mídia paga, etc. E gerar resultado para o seu negócio. Ok, mas isso foi em 2006. Hoje em dia, a HubSpot é um CRM que faz um monte de coisas diferentes. Então, o que nasceu como uma plataforma de SEO e depois automação de marketing, agora é um dos maiores CRMs do mundo. O que é CRM? Todo mundo fala coisas distintas, mas basicamente, do nosso ponto de vista, é alinhamento de marketing, outbound, vendas, pós-venda, relacionamento, tudo dentro de uma única plataforma. É quase um full service voltado para atendimento e relacionamento com o cliente. Exatamente. É tipo, como você, desde a primeira vez que um cliente, um prospect seu visita o seu site ou vê um ad no Facebook, Instagram, etc., até esse cliente estar com você há 5 anos e o seu maior promotor da sua marca, tudo isso você consegue gerenciar dentro da plataforma. Então, essa jornada completa. Não é só marketing, não é só vendas, inbound, outbound. É toda a jornada do cliente na plataforma. Boa, muito bem. Então, a HubSpot nasce em 2006. Hoje, ela é uma das maiores do mundo, certo? Fazendo esse serviço de relacionamento. Hoje a gente está 7 mil colaboradores globais. Tem acho que é 150 mil clientes. Estamos presentes em... Around the world. Around the world, man. Boa. Around the world. O que é interessante é que agora a gente tem mais receita que está vindo de fora dos Estados Unidos do que dentro. Ou seja, os nossos mercados internacionais somados, né, são maiores do que o nosso mercado inicial, principal, que era os Estados Unidos. Boa. E aproveitando essa pauta do mercado internacional, qual que é o carro-chefe dos países outside Estados Unidos que trabalham e têm essa cultura do inbound marketing mais consolidada? Existe alguma concentração? Sei lá, China, Índia? Na Europa, a gente tem uma presença bem grande, viu? Alemanha, Inglaterra, Irlanda. Tanto que o nosso primeiro escritório fora de Cambridge, Boston, né, internacional, foi em Dublino. Muitas empresas de tecnologia foram para lá por vários motivos. E aí era a sede da Europa. Ali abriu Singapura, acho que é Austrália primeiro, Singapura, Japão, Colômbia. Hoje em dia tem vários, França, Espanha, Canadá. Então tem muitos lugares onde a gente tem presença física também. Eu diria até que o mercado brasileiro é bastante evoluído do ponto de vista de inbound também. Principalmente se a gente comparar com outros países da região. Da América Latina, sem dúvida, o Brasil é o mais avançado em inbound hoje. Mas provavelmente a presença em um país europeu, sei lá, uma França, tô chutando aqui, tá? Me corrija se eu estiver errado. Ou na própria Irlanda, é maior do que no Brasil? Volume de receita, digamos assim. Em termos de receita pra gente, Sim. Alguns desses países, com certeza. Louco, né? Do ponto de vista de capacidade de penetração, porque a Irlanda deve ser, falando em território claro. e volume de negócios, é 10% do que é o Brasil. Sim. O que você atribui a que esse, por exemplo, sucesso numa Irlanda, que é um titico assim do Brasil, com um volume muito maior de representatividade do que no próprio Brasil ou nos países Latam? Olha, eu acho que tem um pouco a ver com o quão abertos certos lugares estão para adotar novas tecnologias. Eu diria, de novo, o Brasil é um país que as pessoas... A gente está aqui em Floripa, que é um polo de tecnologia aqui no Brasil. Em São Paulo, é uma cidade onde todas as empresas estão adotando novas formas de trabalhar. Bom, todas não, né? Mas muitas estão adotando novas formas de trabalhar, etc. Outras regiões, de repente, não tanto quanto outros. Mas
O Brasil, pessoal, está mais aberto a adotar novas formas de fazer as coisas do que, como falei, de repente outros países da região. Agora, por que a HubSpot especificamente tem mais receita de alguns países menores da Europa do que tem no Brasil? Eu acho que os mercados ali são maiores para esse tipo de coisa e foi o foco no início. Muitas empresas de SaaS internacional não começam aqui, não começam em países, de repente, que não estão tão desenvolvidos quanto outros. Então, eu acho que tem a ver com isso. O câmbio é outra coisa, né? Quando você está pagando por um software no exterior, você tem o câmbio que você tem que pensar. Então, uma empresa de 10 funcionários, 20 funcionários nos Estados Unidos, na Europa, eles têm capacidade de pagar $1.000, $2.000 por mês. Entendeu? No Brasil isso já é R$5.000, não é toda empresa que está disposta. E tem diferentes, até do nosso ponto de vista, tem diferentes pacotes, né? Assim, tem coisas mais de startup, etc. Mas, geralmente falando, você tem o poder de compra maior nesses outros lugares. Então, isso até pode mudar o perfil do tipo de empresa onde você trabalha nos Estados Unidos versus o perfil de uma empresa que você trabalha na Singapura, o perfil de uma empresa que você trabalha aqui no Brasil. Basicamente Boa. isso. E aí, desse ponto de vista das dificuldades ou das barreiras de trabalhar num país menos desenvolvido, que nem o Brasil em relação a alguns países europeus, existe uma maior necessidade de estruturar parcerias estratégicas? Vocês veem o canal como um ponto-chave para desenvolver o business de vocês? Muito bem colocado. É isso mesmo. E não é só isso. Eu acho que não é porque um país um pouco menos desenvolvido. Não é isso. Eu acho que é uma coisa até mais cultural. Primeiro, quando você é uma empresa internacional de SaaS, quando você expande para outros países, você tem que provar que tem mercado ali primeiro. Então pensa bem. Eu sou a HubSpot em 2014. Eu sou uma outra empresa de SaaS e estou querendo expandir para outros países. Você já vai contratar uma equipe de vendas? Você já vai abrir uma entidade? Você já vai pegar um escritório em um lugar? São investimentos grandes. Então, geralmente, quando você está expandindo de forma internacional, você faz isso através de parceria. Você está ali, você vê várias empresas que, de repente, estariam abertas a fazer esse tipo de trabalho, que já tem alguns skills que podem servir o seu mercado. Aí você trabalha com eles. E é só depois disso que você mostrou que tem sucesso, que existe mercado nesse lugar, que de repente você vai contratar pessoal de marketing, vendedores vender direto no país, etc. Então isso primeiro. Eu acho que até nos Estados Unidos as parcerias para a gente são extremamente importantes. A gente não estaria onde a gente está hoje sem isso. E tem o lado cultural, que é... Cara, o brasileiro gosta de olhar no olho, gosta de dar a mão, beleza? Então, se não tem um contato físico de vez em quando, se não tem alguns parceiros fisicamente aqui, acaba sendo mais difícil você crescer no mercado. Então, eu diria que é uma questão cultural e uma questão de go-to-market inicial. Você tem que ter as parcerias para mostrar que existe mercado e ali é só depois que você consegue investir, tomar mais risco e trazer uma equipe de vendas direto, por exemplo, no país. E aí, como que vocês definem ou traçam o perfil do parceiro estratégico? Que critérios que vão qualificar um parceiro como interessante para vocês investirem ou criarem uma aliança com ele? Boa. Cara, evoluiu muito. Né? Então, eu até contei um pouco sobre como a HubSpot iniciou, como uma empresa de inbound, etc. Então, quando a gente começou os nossos canais e a nossa estratégia de parcerias, a gente trabalhava com agências de marketing, né? O pessoal que construía site, que fazia projeto aleatório. Uma coisa que a gente ajudava eles era o seguinte: quando você é uma agência de marketing ou você desenvolve sites, muitas vezes você trabalha com projetos específicos, que tem data de início e fim. Você vai fazer um site, você pode até ganhar bem, mas você está sempre tendo que vender mais, vender um novo projeto, etc. Com o conceito de inbound,
a criação de conteúdo, as campanhas são coisas contínuas. Então, as agências que entravam no nosso ecossistema conseguiam começar a cobrar um FII mensal para certo serviço. Então, você não estava vendendo mais um projeto de 3 meses de desenvolvimento de site, você estava vendendo um retainer, a gente fala que seria o FII mensal, para 12 meses, 2 anos, etc. Isso trazia previsão no negócio para eles. Ok, agora eu sei que eu vou ter mais 12 meses de receita desse cliente, eu posso sair vendendo mais, eu vou contratar mais pessoas, eu consigo crescer a minha equipe, etc. Então começou a CID, agências de marketing, mas agora com o CRM de vendas, pós-venda, etc., o perfil dessa empresa mudou. Então a gente tem muitos parceiros no Brasil e fora do Brasil que estão no nosso ecossistema desde o início, que eram agências de marketing que agora oferecem todo tipo de implementação de CRM, consultoria de vendas, etc. E como a gente veio adicionando mais e mais produtos e serviços, etc., agora estão entrando novos perfis. Quer dizer, agora não, né? Nos últimos 5 anos. Consultorias de venda, implementadores de CRM, empresas mais focadas em integração, tecnologia, etc. Esse mais o lado de canais. Depois do ponto de vista de parcerias estratégicas, que pode ter a ver com parcerias de tecnologia mesmo, é o que eu falei antes. Aqui no Brasil, por exemplo, você poderia... Assim, você tem coisas únicas do país que a gente nunca vai... Não é nunca, mas a gente não consegue fazer tudo. Então, os parceiros de tecnologia conseguem achar soluções que são específicas para o mercado brasileiro, criam uma integração, lançam isso no marketplace e é uma solução ótima que conseguem oferecer para os clientes. Então, acho que essa evolução, o perfil do parceiro, da parceria estratégica mudou muito e agora tem vários diferentes tipos e perfis de parceria dentro do ecossistema. Porque em vendas fala-se muito em ICP, né? O Ideal Customer Profile, que é o cliente com quem você quer, para quem você quer vender seu produto, para reduzir risco de churn, sim, aumentar potencial de recorrência e tudo mais, LTV. Então você está me dizendo que para parceiros existe um IPP, é isso? Ideal Partner Profile? Pode se considerar também? Pode. Então vocês definem ali quem é nosso parceiro, os critérios que ele vai ter e fazem aí um plano, sei lá, talvez de prospecção e tudo mais. Sim. Boa. E quando esse parceiro não necessariamente... Ele foi traçado o perfil, vocês criaram a aliança, mas ele não entregou o resultado esperado... Ou pior, ele comprometeu a imagem, os números de vocês, nasce a partir dali um relacionamento meio conflitante. O que acontece? Aliás, acontece isso? Claro, né? Quando você tem uma empresa que está crescendo, você contrata a gente e algumas vezes não dá certo. Sempre tem coisa que dá errada. É normal, você não consegue crescer o mercado com toda a parceria dando certo, com toda a nova contratação dando certo. Então, isso é claro que acontece. E algumas vezes é personalidades que não funcionam. No final das contas, são relações. Você tem que se dar bem com seus parceiros, você tem que respeitar os parceiros, você tem que estar investido no sucesso deles e vice-versa. Eles também também têm que estar investido no que você está trazendo para o mercado. Então, uma forma como eu penso sobre as parcerias, uma coisa que eu sempre falo também é muito obrigado pela confiança que você está colocando em mim. Muito obrigado pela confiança que você está colocando, nesse caso estamos falando da HubSpot. Muito obrigado por apostar o seu negócio naquilo que a gente está tentando co-criar juntos aqui. E eu espero que eles tenham a mesma forma de pensar sobre o tempo da minha equipe, o meu tempo, etc. E é só assim que você consegue ter um relacionamento de parceria legal. Depois você entra na estratégia, depois você entra no go-to-market. Mas no início você tem que ter essa relação mais até filosófica junto com o parceiro. Você acredita que, então, o relacionamento, principalmente falando em parceria, ele é, digamos, o segredo do negócio? É muito além da métrica, é no intangível, né? Ele é o... Eu acho que é a base.
é o que tudo se constrói em cima. Então, não sei se eu diria que é o segredo, né? Eu nem gosto de falar assim, porque são muitos fatores sempre para que as coisas deem certo. Você pode ter um parceiro que confia muito no que você quer e vai querer apostar o negócio dele ou dela ali, mas não tem o talento para ir para o mercado e fazer isso. Então, se não tiver, ali não funciona também, mesmo essa pessoa apostando na sua visão, etc. Então é uma combinação disso junto com o talento e a vontade de ir para o mercado e fazer isso junto. Existe algum impacto de uma parceria mal alinhada, por exemplo? Ou simplesmente, cara, obrigado, não funcionou, valeu? Ou existem ali entraves jurídicos, ônus financeiros e tudo mais? Não, assim, já aconteceu alguma coisa ali ou outra, mas geralmente é isso. Não estamos alinhados. Boa sorte. E quase nunca acaba mal do sentido de, nunca mais vai. Não deu certo. Isso não acontece muito, tá? Mas algumas vezes você tem... O parceiro já trabalhou com outras plataformas, de repente está mais acostumado a um ecossistema, não deu certo no novo, não estavam necessariamente dispostos a mudar a forma de trabalhar, porque cada novo ecossistema é diferente. E pode ser que não dê certo, e ali não é... É negócio, cara, não é personal. Entendi. Não deu certo, boa sorte e tudo sucesso do mundo. Ou seja, é uma forma, além de barata de você conseguir penetrar no mercado, ela envolve baixo risco, porque se não funcionou, tá tudo bem, simplesmente cada um, entre aspas, né, segue seu caminho ali e enfim, e vamos em busca de novas estratégias de parceria. Depende da forma como você trabalha. Eu tô falando um pouco mais do meu ponto de vista da HubSpot. Mas você tem muitas empresas SaaS que vão no mercado, de repente trabalham com 1 ou 2 distribuidores. Ou seja, o risco está centralizado em 1 ou 2 empresas. A gente tem um ecossistema legal. Se um decide que não vai querer mais fazer parte, a gente tem vários outros. E a gente está trazendo sempre novos. Mas se você é uma empresa que depende de 1 ou 2 e essa relação não dá certo, aí tem risco. Então, a minha resposta foi baseada no que eu estou vivendo e o que eu vivo na HubSpot. Mas, com certeza, tem parceria de risco. Principalmente quando está centralizado em poucos. Vocês olham também para o existe um LTV do parceiro? Ou seja, uma curva de engajamento e desengajamento ali a partir do momento que foi criada a parceria? Então, a gente precisa extrair ou se relacionar com ele dentro dessa janela, porque depois ele tende a desengajar. Existe isso? Existe. É HubSpot, cara. Tudo métrica, tudo a gente mensura, etc. Então, alguns parceiros mandam muito bem nos primeiros 2 anos, aí depois caem. De repente, alguns estão com a gente há pouco, vários anos, não fizeram muito, mas aí deu aquele clique e bora, vamos com tudo aí, e aí eles vão crescendo. Então, a gente tem métricas para isso, para ver o que acontece geralmente, mas sempre tem casos que são fora da curva, vamos dizer. Mas a gente mede tudo isso. Tempo de ativação seria uma primeira venda. Quanto vendeu nos últimos X meses. Quantos clientes tem. Os clientes deles estão utilizando a plataforma legal, Health Score, etc. Quais funcionalidades dentro da plataforma estão utilizando. Recomendações já automáticas para eles poderem utilizar diferentes ferramentas dentro para servir melhor os clientes. É muita métrica que a gente olha. E existe por trás ou depois dessas métricas algum processo, algum plano de ação? Ou seja, o parceiro engajado, a gente atua dessa forma. O desengajado, a gente atua assim. O que não ativou, ou seja, uma estratégia de enablement mesmo, olhando para parceiros e acompanhando as métricas, plano de ação, aquele PDCA, né? Plan, Do, Check, Act. Existe isso? É isso. Mutual Action Plans, Sales Plans, Quarterly Reviews, é tudo isso. E você tem diferentes playbooks. Se você colocou perfeito, eu nem preciso adicionar. Você tem um playbook para parceiro desengajado, você tem playbook para parceiros mais ou menos engajados, você tem playbook para parceiros maiores, com perfil um pouco diferente, você tem playbook para parceiros de agência de marketing tradicional, você tem playbook para agências de CRM, implementação, consultoria de vendas, etc. Então tem playbook para
a grande maioria das situações. Olhando para SaaS, pelo que você está me falando, claro que eu sei de bastante coisa também, porque eu tive experiência nessa área pela RD Station, que eu fui farmer, então eu olhava muito para... Eu até estou percebendo com as perguntas. Esse cara sabe. Não, então as perguntas não estão vindo do nada, estão vindo com um pouco de conhecimento de causa. Mas, pegando o exemplo do próprio RD, pelo menos da época onde eu estava lá, sim. A área de parcerias era uma área muito estratégica. Mas de cara eu já vejo uma diferença, principalmente em relação ao que a gente falou, porque nossos parceiros na época eram agências, era algo muito direcionado. E pelo que eu entendi até então da HubSpot, vocês têm parcerias estratégicas mais que account, digamos assim, não necessariamente de um único nicho. Você pode ter tanto uma empresa de software, quanto uma eventual agência, ou enfim, outros tipos de empresa. Mas a minha pergunta, ela... Agora... esqueci qual que era. Tá. Então vocês tinham... Oh, caramba, agora esqueci, velho. O que eu ia perguntar? Não, tudo bem. Anota esse coisa aí, Kazi. Enfim, velho. Vamos... Deixa eu ver aqui. Eu até anotei outra. É que eu tava bem na linha, cara. Não, você tava indo bem. Falado. Mas eu esqueci, mano. Puta. Diferentes perfis de empresa, de parceiro, diferentes playbooks para cada um. Você trabalhou no RD com parcerias ali. Nossa, pior que, puta, eu peguei um gancho muito bom, velho. E do nada fugiu. Não sei porquê, brother. Tá. Beleza. Hoje vocês têm na HubSpot, então, perfis de pessoas cuidando de cada perfil de parceiro. Existe também essa segmentação lá dentro? Um pouco, sim. A gente tem até diferentes níveis de parceria, diferentes tipos de parceria. O básico é você tem um nível mais inicial. Isso começou para trazer mais o perfil de consultor, muito consultor de vendas, etc. ali dentro. E agora é mais uma parceria inicial, vamos dizer. E aí você tem depois o que a gente chama os parceiros de soluções, que são o perfil mais comum que a gente vê. Que dentro disso você tem agência de marketing, implementador de CRM, etc. Você tem outro nível, que é um perfil um pouco mais de distribuidor, mesmo que a gente está testando em alguns mercados. E depois você tem as parcerias de app, de tecnologia que eu estou falando. E aí esse também é... Nos Estados Unidos é outra equipe. No Brasil, geralmente é centralizado em menos pessoas, porque a gente não tem uma equipe igual de grande como temos em alguns outros mercados. Mas é isso, é segmentado pelo perfil, sim. E quando vocês têm, voltando também nesse ponto da parceria que não necessariamente funcionou, dos parceiros, do pool ali de parceiros mais desengajados, vocês veem algum ônus numa situação, as implicações de uma parceria mal sucedida? Tipo assim, cara, vamos demitir esse bloco de parceiros, ou vamos fazer uma ação direcionada para esses caras, sei lá, um evento, não sei, um hackathon, essas coisas. Olha, não? A gente, para você ser parceiro HubSpot, você tem que pagar. Você tem que ter uma licença paga. Eu sei que vários outros ecossistemas de parceria não têm isso, mas a gente tem. Então, se o cara não quer mais ser parceiro, o cara pode cancelar. Entendeu? E tá tudo bem. Vai pro caminho dele ou dela, etc. A gente faz ações para engajar parceiros que não estão muito engajados para a gente, mas se você é um farmer, vamos dizer, você trabalha com, sei lá, 30, 40 parceiros, um gerente de vendas normal vai trabalhar com o quê? 8 vendedores? 10 no máximo. 10 já é muito. Entre 6 e 10. Cara, passar tempo com 40 parceiros diferentes é quase impossível. Então você tem que até olhar os farmers aí da HubSpot, eles vão olhar pro book of partners deles e vão dizer, ok, são esses que têm mais possibilidade de crescimento. São esses que são mais estratégicos dentro do meu book of business e os outros, de repente, não tanto por N motivos. E ali você tem que priorizar. Não é 1 to 5, entendeu? Entendi.
Lembrei minha pergunta agora. Boa, vamos lá. Então, assim, além de vocês terem, pegando a própria experiência da RD Station como farmer, tão importante quanto a área de farmer, que é de estruturação, enablement, papapá, existiu uma área muito forte de programa, partner program, que é quem define as iniciativas de parceria, o gamification da coisa para manter o cara olhando para um tour of duty, digamos assim, né, dentro. Vocês enxergam essa demanda, essa necessidade de ter, além da área de sales e estruturação da parceria, um programa, uma jornada do parceiro? Com certeza. O lado de gamification funciona. Funciona comigo, né? Você coloca certas metas, você tem... eu tô quase chegando na meta, você vai colocar esse esforço para chegar até ali. Então a gente tem tudo isso muito bem estruturado, vários níveis de parceria, etc. Você pode chegar até esses níveis de diferentes formas, vendendo mais, ou você está trabalhando com muitas diferentes contas, etc. O que é legal da HubSpot também é que a gente tem, para os parceiros que estão vendendo, eles têm uma comissão vitalícia, que é bem diferente da maioria dos ecossistemas que eu conheço. Alguns não dão comissão, alguns outros é comissão até se você acabar a relação com esse cliente, você perde, entendeu? Mas não, você ficando... vendeu o inicial, parou a relação depois de 6 meses, que você fez um projeto de implementação de CRM, você está ligado a essa conta para sempre. Então, é um custo para a HubSpot? Mas é mais um investimento, porque o parceiro vai ficar com a gente mais tempo. Eles estão continuando a ganhar conosco e os nossos serviços, então é uma prioridade. É engraçado, porque no início muitos parceiros ainda falam, mas a comissão não é importante, eu ganho muito mais o serviço. Ok, mas você vendeu 5, você vendeu 10, você vendeu 15, você vendeu 20, você vendeu 50, aí essa comissão é boa. E é vitalício. E é muito mais escalável, né? Porque minha hora homem não mas se eu for vendendo ao longo do tempo, isso fica cumulativo. Então é muito mais. Então, esse ponto é chave, assim. Existe um compensation por trás que automaticamente mantém o cara engajado, que é o money, né? Então, assim, isso tira um pouco da necessidade daquele enablement tão constante, porque a recompensa fala por si. Mas o enablement tá aí sempre. Tá ali com os farmers, com o pessoal, os account managers. Tá ali no dia a dia com eles. Depois tem eventos de parceria. Tem comunidades para juntar todos. Tem o Inbound, que é o nosso grande evento do ano. Então sempre tem enablement em vários níveis. O gamification pode ser o mais básico, né? Você tem o portal do parceiro mostrando o seu performance, as suas comissões, as suas contas, com recomendações sobre como melhorar a relação, etc. Você tem as suas pessoas físicas da HubSpot que estão te ajudando ali. Você tem o programa de parcerias, Partner Marketing, Partner Sales, Partner não sei o quê. Você tem Partner Events e depois você tem a comunidade como um todo, que é o Inbound. Então, são vários níveis de enablement e motivação que a gente usa para continuar crescendo com os parceiros. E qual que é outra pergunta que eu também, na hora que eu perdi, que ia vir subsequentemente, era essa. Qual que é hoje a representatividade do retorno de parceiros dentro de uma empresa como a HubSpot? Olha, eu acredito hoje que 40% ou 50% da nossa base instalada está sendo gerenciada por parceiros. É um dos pilares estratégicos para a gente. A gente não está querendo criar um negócio de serviços ali dentro. A gente é um software. A gente vai entregar melhores práticas, etc. Mas a gente não vai entrar nas empresas e fazer todas as configurações. Isso é terceirizado via parceiro. Mas na venda direta vocês têm essa obrigação, né? Tem, mas é um onboarding mais limitado, né? É assim como você faz. E se você tem uma pessoa do outro lado que está feliz com isso, ótimo. É técnico, entra e faz as configurações, ótimo. Mas a gente não está indo fazer uma instalação on-premise, fazer um monte de coisas assim. Não,
segue o passo para você fazer uma implementação. Aí já as implementações mais complexas, que migração de vários sistemas, que hoje em dia eu diria que a maioria está sendo feito pelo parceiro. Você vê que a maioria das empresas nos Estados Unidos, né, dentro da realidade que você atua, elas têm essa estrutura e esse foco, principalmente empresas de SaaS, porque eu vejo que é muito... esse business ele é muito mais interessante dentro do modelo SaaS. As empresas dos Estados Unidos, elas atuam muito, tão forte quanto uma HubSpot, por exemplo, na área de parceiros? Cara, eu acho que o SaaS... As empresas de SaaS já têm um entendimento muito bom de como funciona, por exemplo, a nossa metodologia de Flywheel. Como criar campanhas, como gerar leads, como estruturar equipes comerciais, etc. Então o SaaS até tem menos necessidade, algumas vezes, de parceiro, porque já tem equipes de dev internamente, se precisar de alguma integração ou outra. Então tem parceiro que trabalha muito com SaaS, claro, a gente tem muitos. Mas muitas vezes é quando tem verticais fora disso. Indústrias, educação, finanças, saúde, por aí vai. Então esse já você tem que fazer uma configurada. Essas pessoas não necessariamente têm o mesmo entendimento de como criar processos escaláveis, igual a pessoas de SaaS, que é literalmente o negócio deles. Então eu vejo até o pessoal de SaaS ser um pouco mais self-sufficient, né? Eles conseguem já entrar na plataforma e fazer as configurações melhor do que clientes de indústrias não tão focados em tech. E é aí, muitas vezes, onde os nossos parceiros conseguem dar esse apoio. Entendi. Porque hoje, no Brasil, pelo menos, fala-se muito em canais, em parcerias, mas falta essa infraestrutura e essa inteligência que quase sempre vem do Partner Program, né? Que é esse mapeamento, esse gamification e tal. Você vê que essa metodologia de parceiros, essa estratégia de vocês, isso é replicável para outras... Melhorando a pergunta, quando que é replicável, quando que faz sentido eu ter um programa de parceiros e quando não faz, a título de modelo de negócio? Sim. Bom, é replicável, né? A gente viu a explosão do RD aqui no Brasil, com um playbook bem parecido, né? Para ser generoso, né? Com um playbook bem parecido, e tem hoje várias agências, então é um playbook que claramente funciona. O crescimento não seria como é sem você ter esse investimento no ecossistema de parcerias. Então, sim, respondendo à primeira parte, claro que é. Quando faz sentido? Eu acho que tem que ter uma certa complexidade do produto para que parceiros... Assim, depende do tipo de parceria, né? Porque você tem um distribuidor de software que está vendendo um Microsoft Office, está comprando, vendendo. Isso é outro modelo, né? Que é bem menos... Não precisa de consultoria, é quase como se fosse... atacado, fala assim? Atacado. Tipo isso. O português fala de vez em quando. O cara é bravo no português. Fala. Eu não sei nem inglês como fala atacado. Como é que é? Wholesale. Varejo é retail, né? Varejo é retail. Então, tem vários diferentes tipos de modelo de parceria nesse sentido. Mas para SaaS, especificamente, quando você já tem uma plataforma, eu acho que já faz sentido. Se você tem uma ferramenta pontual que não é o suficiente complexo, isso já é uma venda muito mais transacional e não requer uma implementação, não requer uma consultoria necessariamente. Então, eu acho que tem que olhar para a complexidade do produto e se o parceiro pode vender serviços em cima disso. Porque geralmente só vender não é o suficiente para um parceiro colocar o seu produto como a estratégia focal da empresa deles. Boa, muito bom. Então, quer dizer,
às vezes, muitas empresas que querem desenvolver uma área de parceiros, pode ser que não faça sentido, né? Porque pode ser que não faça. Pressupõe-se uma determinada complexidade na usabilidade para que ele demande de um parceiro de fato. Sim. Boa. Tem mais uma pergunta aqui. Não foram os internautas que mandaram, fui eu mesmo. E se eu tenho, por exemplo, uma empresa... e eu quero me tornar... Vi aqui o podcast com o Nick Fair e que eu falei, cara, quero me tornar um parceiro HubSpot. Seja eu um pequeno empresário, um pequeno empreendedor ou um médio. Digo isso porque o Brasil hoje, a maior representatividade do empreendedor é SMB. Esse é o mercado, inclusive, da RD, que eu acho que é aí que se diferencia de uma própria HubSpot. O que ele precisa fazer? Olha... Eu acho que o ecossistema nosso não é para todos. Boa. A gente... Eu entrei 6 anos atrás, né? A gente tinha o nosso produto de marketing, estava começando o nosso CRM de vendas. O ramping era outro. Quando você contratava novos vendedores, na própria HubSpot, você tinha certos meses de ramping, que é o tempo que você precisa para aprender a vender o produto, né? E você tem uma cota... menor do que você teria quando você já é fully ramped, a gente fala. Hoje, esse tempo de rampagem é muito mais tempo, porque o produto é muito maior. A gente tem um software completo de marketing, de vendas, de pós-venda, de operações, de CMS, etc. Não é mais uma coisa pontual. Não é tipo, se você faz SEO, keyword, você cria uma campanha, beleza. Não é mais isso. Então, eu acho que se as empresas não têm nenhuma experiência em CRM, não têm nenhuma experiência em marketing digital, não têm nenhuma experiência em relacionamento com o cliente, eu não sei se o ecossistema de parcerias nosso é o melhor ponto para começar. Acho que tem outros ecossistemas que, de repente, são mais abertos a esse período inicial de capacitação, etc. A gente espera... que os nossos parceiros já têm um nível bastante sofisticado e pode ser diferente, pode ser de consultoria de vendas, pode ser de integração com sistemas, migrações de sistemas, técnica, consultoria. Precisa ter um nível médio para alto, no mínimo, para você ter sucesso no nosso ecossistema. Boa. É importante essa mensagem, até porque muita gente agora deve ter saído do vídeo, porque, tava todo empolgado pra entrar e já viu que... Mas é importante, mas é a realidade. Porque isso traz de fato, é o que a gente falou, né? Faz a jornada ser muito mais inteligente, mais factível, né? O cara entrar por um produto que vai possibilitar ele, de fato, essa atração, esse aprendizado, essa maturidade e ter a HubSpot numa mira a mais médio e longo prazo. Sim. Né? Porque muitas pessoas às vezes ouvem, nossa, eu preciso aí, chega lá, manda e-mail para a HubSpot, tanto às vezes até perde tempo ou até avança, mas depois se frustra. Então é importante ter essa mentalidade de jornada mesmo, de parceiro, né? de entrada. É o que a gente vê com muitos clientes também. Hoje em dia, é muito raro a gente vender para um cliente que nunca teve um CRM, que nunca teve uma estratégia, uma plataforma de marketing. 10 anos atrás a gente fazia isso, até 5 anos atrás também. Mas hoje a venda é quase sempre uma migração de sistemas. De um sistema de marketing, de um sistema de SDR, etc. De um sistema, se for uma empresa B2B, né? Um CRM de vendas, um CRM de pós-vendas. Isso é uma migração de vários sistemas para um sistema só. Se você nunca mexeu com nenhum sistema, como é que você vai conseguir fazer uma coisa dessas? E a gente vê isso até em outros ecossistemas de parcerias aqui, que, cara, alguns dos meus clientes estão chegando no momento que precisa, de repente, de uma plataforma um pouco mais robusta. Ok, então esses próprios parceiros de um ecossistema pensam sobre entrar numa outra. Mas sem ter experiência com nenhuma plataforma hoje, no Brasil, eu acho a HubSpot um difícil
ponto de iniciar. Boa. Você pode fazer os cursos do Academy, você pode aprender um monte de coisa. Mas pagar para uma parceria e ir vendendo para o mercado sem nenhuma experiência dessas não seria o melhor fit, na minha opinião. Boa. Invertendo a pergunta agora. Então, o cara tem... ele não é mais o parceiro. Ele é quem quer o parceiro. Então, é o SMB também, no caso, uma startup tech, que, puta, legal, eu quero pegar uma dica, entendi tudo que o Nick tá falando e preciso começar. Então, preciso agora iniciar a minha parceria com alguém. Qual que é o caminho, o first step pro cara ou pra empresa, pra companhia desenvolver e iniciar efetivamente um programa de parceiro? Pro parceiro entrar no nosso programa ou pro cliente pegar o parceiro? Isso, pro cliente achar um parceiro. Então eu tenho uma startup de tecnologia, não necessariamente do segmento da HubSpot, mas sei lá, tem um aplicativo tem muitos B2B. Como que eu começo a implementar? Para onde eu olho? O que eu desenvolvo? Que alianças eu faço para iniciar um programa de parceiro? Mas olha, para startup, a gente até tem um programa de startup que tem... descontos bem altos, inclusive. Que eu sei para os meus amigos de vendas são, cara, desconto altíssimo. A gente não tá. A gente não tá fazendo nada para minha cota do mês, para minha meta do mês, né? Fica até bravo quando vem um cara de startup. Meu Deus. Ai. Mas então, dá para fazer tipo self-service no site. O que eu tenho percebido é que as startups nem sempre vão trabalhar... Tipo, startup inicial nem sempre vai ter verbo para investir num parceiro. Então, eles geralmente têm uma equipe, um admin de CRM parrudo, um cara de operações ali dentro que está mexendo em toda a plataforma, ele sozinho com o apoio de uma HubSpot. Então, eu vejo muito mais esse perfil de cliente fazendo sozinho, né, uma startup, do que trabalhando com parceiros. Mas muitos clientes nossos que de repente são um pouco maiores, ou é uma startup que recebeu um aporte legal, né? Vai ter uma escalabilidade maluca no próximo ano para levantar a próxima rodada, por exemplo. Aí sim, de repente, vai trabalhar com um parceiro para estruturar todo o processo comercial, estruturar a passagem de bastão, alinhamento entre marketing e vendas, etc. Mas e se os clientes querem trabalhar com parceiro? Tem a nossa diretoria, tem a nossa equipe comercial que está super educado e conhece o ecossistema de parcerias para recomendar o melhor parceiro, dado o perfil específico, etc. Então, várias formas de achar parceiro. Mas você disse que vocês meio que dão uma consultoria pro cliente achar um parceiro, é isso? A gente recomenda. Tá. A gente recomenda. Mas parceiros focados em diferentes verticais, né? Entendi. É que assim, eu não sei se isso talvez respondeu objetivamente a pergunta, porque a ideia é um cara que é o CEO de uma startup, de uma pequena startup, desenvolver o programa dele de parceiro. Entendeu? Então, por onde ele começa? Tipo assim, cara, achei muito foda o que o Nick tá falando. Eu tenho um SaaS, eu quero desenvolver o meu canal. Hoje eu só tenho B2B, venda direta, mas agora eu quero um canal. Por onde eu começo? Eu já ligo para alguém que eu conheço e queira participar, eu olho para um playbook, eu leio um artigo, eu participo de um meeting. Qual que é o caminho, assim? Ou pode até pegar como referência os primeiros steps da própria HubSpot. Sim. Você acha o nicho, né? Pra gente era agência de marketing no início. A gente tinha um produto de marketing, então quem era o perfil? Pra gente era web developers, pessoas que faziam desenvolvimento de site, pessoas que faziam mídia paga, etc. E começava por aí. Se você eu vi vários agora no evento aqui que trabalham na parte de pós-venda. Então tem todo um ecossistema ali de customer experience, etc. Então você pode até olhar... Se você está trazendo uma coisa nova para o mercado, completamente nova, você vai ter que achar parceiros dentro, mais ou menos dentro desse ecossistema, e ensinar eles a achar valor na sua plataforma. Se você já tem um software que concorre com outras plataformas no Marketplace, de repente você já tem um diferencial ali. Pode olhar para os concorrentes. No mundo de pós-venda tem vários, né? Tem várias plataformas aqui no Brasil hoje. Você poderia olhar para os outros e até fazer uma prospecção dessas parcerias, né?
eu tenho um diferencial aqui, você já é profissional nessa área, queria mostrar a minha solução para você. Mas o importante é sempre entender que eles não vão achar a sua solução legal no início. Você tem que mostrar muito valor para eles. Como é que eles conseguem crescer o negócio deles e ganhar mais dinheiro com a sua solução? Se a sua abordagem não tem isso dentro, não faz sentido nenhum você fazer uma prospecção para esse tipo de empresa. Então, olha seu nicho, veja se tem concorrente já nesse nicho e começa a conversar com eles, porque também você vai entender, mas eu não tenho interesse nisso porque o nosso programa de parcerias que eu já participo tem isso, isso e o outro. O que vai te ajudar a construir os diferenciais até do seu próprio programa de parcerias referente aos outros. Então, mesmo você não conseguindo esse tipo de parceiro, você vai ter uma inteligência de mercado muito interessante para você se diferenciar no futuro. Boa, eu acho que você pegou um ponto muito importante, cara, que é como que o seu produto vai ajudar ele a crescer o negócio dele. Porque na grande maioria dos casos é muito selfish a coisa, né? Então é tipo assim, venha ser meu parceiro porque, sei lá, você vai ganhar dinheiro, ou porque eu preciso de ajuda, ou porque eu preciso do canal, e não necessariamente olha para o impacto do produto no negócio do parceiro. Então isso é fundamental, assim, né? Quando a gente, conectando com a questão que você falou da receita recorrente, então tipo isso gera um somatório de revenue ali, e o cara tem uma tendência a trabalhar menos, receber, isso é interessante, isso me ajuda a crescer, faz todo sentido a minha parceria. Mas em vários casos o cara quer trazer um parceiro para ser ajudado e não para ajudar. Exatamente isso. E você vê isso, a gente está falando muito de parcerias hoje, mas vendas como um todo... Vendas, exatamente. Cara, a quantidade de e-mails de prospecção no LinkedIn que eu recebo, você recebe, a grande maioria não tem nada a ver. Olha, Nick, tipo, você quer falar sobre negócios? Marca uma reunião ali na minha agenda. Cara, não tem nada a ver, não estão entregando valor. Então, a maioria dos vendedores não está lidando com a proposta de valor do próprio cliente na hora de fazer a prospecção. E eu não entendo isso. Para mim, isso é o mais básico, né, do básico que pode fazer. Para você ver como que o mundo precisa aprender sobre vendas, né? Porque hoje a gente trouxe inclusive um cara do LinkedIn, o próprio Gabriel falou dessa falta de assertividade, falta de empatia mesmo com a dor do outro, porque a proposta é sempre para eu te mostrar o que eu tenho, não para eu entender o que você tem e dar um fit com o meu produto, né? É isso. Um e-mail de prospecção tem que ter isso. Oi, fulano. Eu vejo esse tipo de problema em pessoas na sua situação, esse desafio. A minha solução é ajudar a resolver isso fazendo isso e o outro. Eu achei interessante para você. Quer conversar? Não precisa ser uma coisa mega complexa. Sim. Entendeu? E o fato de ter tantas prospecções que são tão erradas nesse sentido, de parceria, tentando prospectar novos parceiros ou novos clientes, eu acho... Eu não sei, de repente é preguiça, né? Você precisa ser um vendedor que precisa mandar 1 milhão de e-mails por dia. É difícil essa vida de vendas, fazer N ligações, é difícil isso. Então, algumas vezes acho que o pessoal já fica com um pouco de preguiça e vai mandando sem nenhuma personalização. Mas isso não funciona. Isso é similar nos Estados Unidos também? Porque é ainda mais. Assim, é mesmo? É ainda mais lá. Por quê? Porque você tem muitas ou mais ferramentas de prospecção. Você tem uma cultura de inside sales muito mais avançado ainda. E tem várias startups aqui que estão fazendo um trabalho legal educando o mercado sobre isso. Mas ainda é relativamente novo. Prospecção no LinkedIn no Brasil, eu não vejo tanto. Nos Estados Unidos, cara, os decisores, os decision makers estão recebendo 10 prospecções por dia, no mínimo, entendeu? Caralho. Então, como é que você vai... Você vai ler todas essas? Claro que não. Principalmente se um cara que não está falando absolutamente nada sobre a sua vida, sobre uma solução que realmente pode ajudar. Então, eu vejo muito isso nos Estados Unidos. Para as vendas mais enterprise, etc., aí o pessoal personaliza, né? Profissionais de venda que estão ali há muito tempo não estão 100% preocupados com quantidade, sim com qualidade.
E os diretores de vendas, etc., claro, querem ver esse funil de vendas maravilhoso, que é, se você fizer X número de calls, X número de prospecções, você vai gerar X número de negócios. Com um close rate de 20%, a gente vai fechar X número de vendas e a previsão é essa. Beleza, isso é muito legal para o diretor ver. Mas no dia a dia, realmente tem que ter um contexto para essas prospecções. Tem que ser muito mais um ser humano na hora de você entrar em contato com as pessoas e não só tentar bater aqueles números que ficam bonitinhos ali para a diretoria. Entendeu? Boa. Cara, que aula, hein? Muito bom. Por enquanto, explosão de conteúdo e informação, assim, aula grátis, inclusive, de Nick Fair. Se você está até agora ouvindo esse podcast e não anotou nada, volte para o começo. Inclusive, compartilha, dá um like no Instagram, no Spotify. Aperta o sininho, porque muita gente se inscreve no canal no YouTube, não dá o sininho e aí as notificações não chegam. Então, compartilhe imediatamente esse conteúdo com pessoas que trabalham no mercado de tecnologia, startup, managers, CEOs, até vendedores, porque é importante, principalmente pessoas que trabalham com canais e parcerias independentes do segmento. Compartilha, porque esse cara merece ser ouvido. Custou caríssima a passagem para trazer ele para cá para falar para vocês. Inclusive, eu nem sei se ele vai voltar. Mas... Tava carinho. Não, bom demais. Mas, cara, obrigado por enquanto. Indo para os finalmente, cara, e agora até conectando e aproveitando com o que você falou em relação ao mercado americano, que diferenças você enxerga? O brasileiro, principalmente, tem muito essa visão de que os Estados Unidos estão sempre à frente, né? Vocês sempre a gente até deu um exemplo ontem, né, em relação ao evento de vocês lá, mas que momento você vê que o mercado americano está em relação ao mercado brasileiro e quais as principais diferenças você enxerga entre os dois? Olha, eu acho o mercado de inbound, de marketing digital, de inbound sales, inside sales, vendas B2B, etc., está mais avançado ali. Mas, ao mesmo tempo, é mais saturado. Você tem muitas empresas que estão fazendo isso. Então, a gente teve o nosso grande evento, que é o Inbound, agora em setembro, e a gente falou muito sobre o que é uma crise da desconexão ali, que é basicamente falta de conexão entre sistemas, pessoas e falta de conexão com as empresas, com os clientes deles. Eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer. Que os canais que a gente dependia para chegar nos clientes não estão funcionando mais como antes. 65% das pesquisas no Google acabam sem ter nenhum clique. Ou seja, todo o trabalho de orgânico, de SEO, de conteúdo, etc., não está funcionando do mesmo jeito que estava antes. Ou seja, não está gerando tantos leads. Com todas as questões da privacidade, os cookies indo embora, chegar no target perfeito, que antigamente era mais simples com Facebook, Google e os outros, tá ficando mais difícil. Você tem... a gente viu uma queda de 40% na abertura de e-mail de venda no último ano. Ou seja, as prospecções, os canais de prospecção que a gente está vendo muito nos Estados Unidos não está funcionando do mesmo jeito que antes. Isso não é só Estados Unidos, tá? Isso são os mercados da Europa, etc. também. Quando eu penso no Brasil... ainda não chegamos nesse nível de saturação, não. Vamos chegar, vamos. Eu acho que inbound está até um pouco mais saturado aqui do que de repente, outras regiões na América Latina. Mas o vendas, eu acho que ainda não. Eu acho que ainda tem bastante para crescer. Você tem, muitas vezes, CEOs que estão precisando vender os produtos e serviços deles. E a gente... tem várias startups, principalmente aqui, eu estou vendo bastante isso em São Paulo. Você tem muitas equipes comerciais grandes que estão crescendo. E ali, o fenômeno de inside sales ainda é uma coisa que não está saturada, na minha opinião. Então, eu acho que isso é uma principal diferença. Os canais que a gente vê nos Estados Unidos estão mais saturados. E acho que aqui no Brasil ainda não. Mas estamos indo nessa direção, porque é onde o mundo vai. E aí a gente precisa estar preparado para isso, usar diferentes canais para chegar nos prospects, ter diferentes estratégias, etc. Mas não tá no ponto de saturamento? Saturação. Né? E lá já está sendo modificada essa forma diante dessa saturação
já existe esse conhecimento, é sabido por todos e já há um movimento de transição assim, para uma nova forma de approach? Não está sabido por todos, né? Isso é parte do nosso trabalho. Educar o mercado sobre o que está acontecendo e novas estratégias de crescimento, utilizando, obviamente, a nossa plataforma. A gente constrói a plataforma baseado nessa realidade, como a gente entende o mundo, para entregar as melhores ferramentas para os clientes crescer. Sem isso, a gente não tem negócio. Então, tá indo. A gente passa várias estratégias em várias etapas do processo, usar diferentes canais, né? Acho que aqui uma coisa que é muito legal do brasileiro, e foi isso que eu falei no início, que é muito rápido a adotar novas tecnologias. É uma cultura de mobile first, é uma cultura de WhatsApp, é uma cultura de redes sociais, etc. Então, esse inbound tradicional de preencher formulário, essas coisas não estão funcionando igual antes. Então, precisa usar os diferentes canais. Que é ter um posicionamento que a gente tem escutado nos últimos dias no evento daqui. E eu acho que isso tá certo. Boa. Cara, muito obrigado por todo esse conteúdo. Acho que foi uma aula de fato, assim. Sim. Thank you very much for sharing your experience, your knowledge. Thank you for coming here, helping our people to know more about partnership and more about HubSpot. Olha, eu arranhando em inglês. Acho que eu mandei bem, né? That was good, man. That was awesome. Next time we'll do it in English. I will try. I will effort myself very hard to get speaking in English the entire program. I promise. In our second episode with Nick Farr. I hope you enjoy. Thank you very much, everybody. Thank you, Nick, for coming here. If you have some last speaks to say for our people, be my guest. Or in English or in Portuguese? Eu acho que melhor em português melhor, né? Só quis dar uma brincadeira com o inglês para ver se de fato... we can. Não, mas pode mandar em português. Primeiro, obrigado pelo convite aqui. Eu acho que vocês estão fazendo uma coisa bem bacana, né? Trazer gente, profissionais do mercado e tentar educar o mercado mais sobre vendas, sobre parcerias, sobre software, sobre melhores práticas. Então, muito legal ali o trabalho que vocês estão fazendo. E, não, é isso. Se vocês quiserem conectar depois, pessoal, tem o LinkedIn ali, você pode jogar nas notas ali no YouTube. Sempre um prazer continuar a conversa. Se alguém tiver interessado, se tem algum parceiro escutando aqui, queira saber mais sobre o programa de parcerias, estou muito feliz de contar para falar comigo, ou eu posso direcionar com alguém da equipe. Se você tiver alguma dúvida também, uma iniciativa que eu comecei ontem, assim, alguma dúvida mais específica em relação ao podcast, manda no Instagram do podcast, que eu diretamente peço ao Nick a resposta. Vai ser quase uma consultoria grátis. E aí, a partir da resposta dele, eu devolvo. Vou escolher, claro, as perguntas mais relevantes, uma ou duas, ou quem sabe, se forem muitas relevantes, eu entrego a maioria possível que for capaz do Nick responder. Que eu acho que a gente pode dar sequência eventualmente em pautas que a gente não completou por aqui e possam surgir eventualmente na cabeça das pessoas. Por hora, muito obrigado. Você que ficou até aqui com a gente. Dê o joinha, clique, compartilha, follow no Spotify, no YouTube. Siga Nick nas redes sociais, LinkedIn principalmente. Não quis passar o Instagram, né? E aqui por aqui, siga-nos no Instagram também, @VTVcast. E tamo junto. Até semana que vem. Valeu.